no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Se a proposta, então, de meditações para este tempo é sobre o fazer discípulos, nada melhor do que nós pensarmos a igreja do Senhor em seus primeiros tempos. Atos, capítulo de número 2, verso de número 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Peço que você feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Pai, estamos diante da Tua palavra, palavra que é viva, palavra que é eficaz. E nós, Senhor, nesse momento, tão somente pedimos que o Teu Espírito Santo opere um milagre, Deus, tanto no falar como no ouvir. De modo, ó Deus, que nós possamos então ser instruídos pela Tua palavra. De modo, ó Deus, que estas letras ganhem vida em nossas vidas. Para a honra, glória e louvor do nome de Jesus, oramos. Amém. Eu gostaria de começar então pensando junto a você sobre a palavra discipulado e sobre aquilo que nós então entendemos sobre isto. Nós podemos pensar em dois movimentos que devem estar contidos na igreja do Senhor, que devem estar contidos na vida de cada irmão, de cada irmã. Bom, Jesus disse que nós deveríamos ir e fazer discípulos. Muitas são as estratégias, muitos são os métodos pensados para isto. Mas eu gostaria de resumir em apenas duas coisas inicialmente. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, falando aos coríntios: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, de um lado, discipulado é nós imitamos Cristo, nós vivenciamos Cristo. O outro lado é o mesmo apóstolo Paulo falando aos Gálatas, no capítulo de número 4, verso de número 19, ele vai dizer: sofro com dores de parto até que Cristo seja formado em vós. O apóstolo Paulo, como um discipulador, ele estava preocupado então com o quanto aqueles irmãos estavam vivendo Cristo. Então eu vivo Cristo, mas eu preciso também ensinar as outras pessoas a viverem Cristo. Pastor, por que você está fazendo estas duas observações? Por que você está demonstrando estes dois caminhos?
Ora, porque nós vivemos em um tempo onde há muitas receitas. Por exemplo, este texto que nós acabamos de ler, Atos, capítulo de número 2, verso de número 42 a 47, quando você vai a alguns manuais de crescimento de igreja, é certo que este texto estará presente. Você pode ler, por exemplo, livros da Igreja Multiplicadora, esse texto vai estar presente. Você pode ler o Igreja com Propósito, em algum momento ele vai estar presente. Você pode ler o Rede Ministerial, em algum momento também ele vai estar presente, e assim por diante. Como eu disse, vários são os métodos, várias são as estratégias, mas o que realmente importa? O que realmente importa é a vida na vida. Cristãos saudáveis, verdadeiramente discípulos de Jesus, tocando outras vidas. Amém, irmãos? Então, eu quero observar, juntamente a você, alguns princípios que estão contidos neste texto de Atos, capítulo de número 2, de 42 a 47, levando você a refletir sua vida cristã, levando você a refletir também sobre a sua frutificação naquilo que diz respeito a ser discípulo de Jesus. Logo no verso número 42, Lucas, aquele que então está a relatar a história da igreja primitiva, dos primeiros cristãos que se encontravam na cidade de Jerusalém, ele vai dizer que eles se dedicavam ou eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar é você não desistir quando as coisas te são contrárias. Então, se você deseja trilhar o caminho de Jesus, sendo como Jesus e levando outras pessoas a serem como Jesus, você precisa perseverar, amém? Dá uma sacudidinha no seu irmão aí, na sua irmã, e diga assim: persevere. Queridos, sim, precisamos perseverar em seguir a Jesus, precisamos perseverar em andar em seus santos e retos caminhos, mas eu quero logo de cara te chamar a atenção para a primeira coisa que Lucas vai então destacar naquilo que eles perseveravam. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Bom, para mim e para você hoje, nós sabemos que a doutrina dos apóstolos é a palavra do Senhor, principalmente aquilo que nós conhecemos enquanto Novo Testamento. No entanto, eu gostaria de voltar no tempo com você, de modo que você possa então visualizar aquilo que acontecia lá atrás, na época então da igreja primitiva. Eu quero que você entenda que eles não tinham naquela época o Novo Testamento. O que eles tinham era o Antigo Testamento, do qual eles extraíam mensagens que apontavam para Cristo. Esse tipo de mensagem, esse tipo de pregação era chamado de querigma. No entanto, estes apóstolos, que eram então os discípulos de Jesus, eles apenas transmitiam aquilo que eles ouviam de Jesus. E eles então viviam do modo que aprenderam com Jesus. Assim, queridos,
nós estamos falando de uma verdadeira tradição que foi instalada na igreja do Senhor. Jesus falou, aqueles homens ouviram e transmitiram. Hoje a gente tem uma vida muito fácil, hoje a gente tem uma vida muito tranquila. Quando a gente quer então saber aquilo que Jesus falou, quando nós precisamos saber qual é a interpretação correta que nós devemos ter da palavra do Senhor, basta que nós venhamos olhar para aquilo que está escrito. Amém ou não amém? Mas, para além daquilo que eles tinham nos apóstolos, eles então tinham também algo que é totalmente pertinente para nós hoje. As pessoas podiam verificar aquilo que eles ensinavam na prática de vida dos apóstolos e da igreja do Senhor. Então nós hoje também precisamos desses dois movimentos. Precisamos conhecer aquilo que está escrito, mas mais do que conhecer o que está escrito, viver aquilo que está escrito. E você só vive o que está escrito a partir do momento que você conhece. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer da necessidade de sermos transformados pela renovação da nossa mente. Eu quero contar uma história a vocês. A gente vai caminhando e ao longo do tempo a gente pode ter algumas experiências com Deus. E, irmão, certa vez eu pastoreava lá no interior. Uma família estava muito, mas muito sumida da igreja. Eu resolvi verificar o motivo daquele sumiço. Fui então, liguei, marquei de ir à casa daquela família. Ali então estive, e ali a gente conversou, ali a gente orou, e a conversa foi ficando boa, as pessoas foram ficando empolgadas, e aquela irmã meio que querendo se desculpar por não estar indo à igreja, ela resolveu dizer assim para mim: pastor, olha, eu não tenho ido à igreja, mas esse mês nós aqui em casa lemos um livro da Bíblia inteirinho. Aí eu: é mesmo, irmã? E qual livro que vocês leram? Pastor, a gente leu o livro de pronômios aqui. Aí eu olhei assim, eu acho que eu não devo ter feito uma cara muito boa, né? Ela pegou, olhou de volta para mim: é, pastor, não existe esse livro da Bíblia não, né? É, minha irmã, eu acho que você quis dizer provérbios. Né? A gente dá uma consertada, irmãos, né? Na bagunça que os outros fazem ali. Mas aquilo me apontou algo. O não estar reunido à igreja era sintoma também de falta de leitura bíblica, falta de comunhão com Deus, que estava gerando naquela mulher, no seu marido, em sua família, frieza espiritual. Irmãos, se nós desejamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, nós não podemos abrir mão da palavra de Deus, nós não podemos abrir mão de ter comunhão com Deus. Amém? Bom, eu digo isto entendendo que ainda no verso número 42, está dito que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, ou seja, no estar juntos enquanto comunidade de fé, no partir do pão
que nós podemos entender ali sim como divisão do alimento, mas também o participar da mesa do Senhor. Mas na parte final do versículo está ali, e nas orações. Vocês vão ter uma vigília de oração essa semana, não é? Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Quem entende estar na vigília de oração? O pastor da igreja é o pastor Fábio. Mas se eu puder dizer algo aqui aos irmãos, que todos estejam nesta vigília de oração. Porque, queridos irmãos, Deus opera em meio à sua igreja. Nós precisamos crer que servimos a um Deus vivo, que ainda faz milagres. Amém ou não amém? Ele conhece tudo sobre nossas vidas. Mas nós precisamos, queridos, reconhecendo-nos dependentes dele, buscando intimidade com Deus, nós precisamos ser pessoas afeitas à oração. Se a palavra de Deus nós podemos comparar com o alimento, a oração eu compararia com a respiração. Você precisa comer para viver, você precisa respirar para viver. Ora, a vida cristã é da mesma maneira. Espiritualmente nós precisamos comer e nós precisamos respirar. Então oração é algo inegociável. Às vezes a gente quer levar uma vida de oração meio que mecânica, né? É aquele negócio mais ou menos assim, a gente senta para almoçar, aí, rapaz, eu lembrei que eu tenho que orar. Aí você faz assim, igual um certo irmão fez uma vez, né? Estava com muita fome, fez um sinal da cruz na comida, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E essa é a sua oração do dia. Se oração é relacionamento, nós vamos nos lembrar que em várias situações Jesus ele se retirava para orar. Jesus ele desenvolvia, buscava intimidade com o Pai. E aí estamos aqui, eu e você, dizendo, somos discípulos de Jesus. Mas a gente não ora. Queridos, quero fazer duas falas. Uma que eu tenho certeza que você vai completar aqui. Muita oração, muito poder, não é? Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, se nós desejamos acessar coisas sobrenaturais da parte de Deus, coisas que pela força do nosso braço nós não podemos fazer, precisamos orar. Segunda fala que eu quero fazer, atribuída então ao pastor David Yang Shu, conhecido pastor na Coreia do Sul, por ser pastor então da maior igreja do mundo e onde começou então o movimento em células, de igreja em células. Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem os mais íntimos. Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem os mais íntimos. Nós precisamos desenvolver vida de oração para que possamos então nos achegar em intimidade com o Senhor. E aí então, nós vamos ver grandiosas coisas sendo desenvolvidas nas nossas vidas, sendo desenvolvidas em meio à igreja do Senhor. Onde, pastor Boris, você pode ver isto no texto? Aqui está dito, verso número 43, todos estavam cheios de temor.
E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, quando nós estamos andando segundo a palavra, olhando para ela, desenvolvendo o caráter de Cristo, quando nós estamos então nos achegando a Deus em oração, vivendo dependência e intimidade, Deus vai manifestar poder em meio ao seu povo. Você crê nisso? E era isso que acontecia em meio à igreja do Senhor. Temor de Deus estava ali, maravilhas e sinais eram feitos entre os apóstolos. Há 3 semanas atrás, eu pude viver uma experiência onde experimentei uma pequena dose disso, irmãos. A gente às vezes é meio desligado, né? Quando não é isso, tem hora da vida que a gente fica até meio gelado, meio distante, né? Mas Deus, Ele usa as situações e faz a gente acordar rápido. Para quem não me conhece, além de pastor, eu também sou professor de história. Atuo na rede estadual e na rede municipal de São João da Barra. E eu estava então lá em São João da Barra, na escola em que dou aula. Saí da sala, era o horário do intervalo, estava tudo muito bem, é aquele horário do refresco, né? Vou sentar ali, vou comer alguma coisa, vou beber uma água, vou dar uma leve conversada com alguém, o intervalo é rápido, e vou voltar para a sala de aula. Era uma sexta-feira, depois disso era contagem regressiva para o sexto, irmãos, né? E aí vem uma pessoa e diz assim: olha, você sabe aquele aluno? Eu estou achando que tem alguma coisa de errado lá com ele. Aí, irmãos, eu peguei e falei assim: não é nada, besteira, palhaçada dele. Continuei conversando, continuei comendo o que tinha de comer. Daqui a pouco vem outra pessoa e diz assim: sabe aquele aluno fulano? Tem um negócio que encostou nele lá. Aí eu, nada, pá, o pessoal está se assustando à toa, né? Daqui a pouco vem a terceira pessoa. Aí eu, 1, 2, 3, não, calma aí, terceira pessoa falando, eu vou ver o que é que está acontecendo. Né? Demorei, né, irmãos? Demorei, né? Eu não estava acreditando que tinha alguma coisa realmente acontecendo ali na escola. Quando eu chego diante daquele aluno, eu vejo, rapaz, tem um negócio diferente aqui. Mas, né, vamos colocar o restante dos alunos para a sala de aula, né? Os alunos, alguns lá estavam meio que preocupados com ele, né? Ficou aquele burburinho. Falei com eles assim: olha, se vocês estão realmente preocupados, orem por ele. Quando eu voltei, ele estava sozinho no corredor. Abriu a mochila e ali ele estava dizendo assim, não ele, mas o que estava nele: eu vou matá-lo. Ali eu entendi, e é mesmo, né? Ainda demorei no diagnóstico ainda. É mesmo, era demônio. Falei assim: está repreendido em nome de Jesus. Sabe o que o demônio que estava naquele rapaz falou? Eu não gosto desse Jesus, não. E aí então, fui orando por aquele rapaz, por aquele menino, posso dizer assim. E o demônio falou assim: eu vou voltar. Tem umas situações complicadas no contexto familiar, prefiro dizer assim. E aí então saiu, eu virei para ele e disse assim: olha, chama Jesus para a sua vida. Não chame coisas ruins, chame Jesus. E aquele menino pegou e disse algo mais ou menos assim:
eu não aguento mais aquelas coisas que acontecem na minha casa. Eu abracei com ele. E ali, então, a gente foi acalmando o coração daquele menino. Mas sabe o que gerou ali, irmãos, naquele dia? Gerou temor de Deus. As pessoas que viram aquela cena começaram a pedir oração. Apareceu um violão lá. E tendo aparecido aquele violão, a gente começou louvando ao Senhor em uma sala. Daquela sala foi então para o hall de entrada da escola. E de lá para cá, às sextas-feiras, a gente tem tido um culto breve, pocket ali. Uns 2, 3 louvores, uma palavra rápida e todo mundo vai para casa. Mas essa porta só foi aberta porque aquilo de lá aconteceu. Pastor Boris, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, meu irmão, eu quero dizer, minha irmã, que nas variadas situações as quais eu e você possamos nos encontrar, nós precisamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus, preparados para manifestar a vida de Deus, poder de Deus, de tal modo que então nós venhamos fazer a diferença onde quer que estejamos. Eu vou falar algo e eu tenho certeza que aqui eu tenho licença para falar isso. Tem gente que diz assim, nós precisamos buscar o poder de Deus. E eles querem um poder para aparecer, querem um poder de Deus para si, né? E aí, desculpe o termo, ficam por aí fazendo um monte de pataquada. O poder de Deus não é para isso. Jesus nos chamou, através de sua palavra, Atos capítulo de número 1, verso de número 8. Foi para os seus discípulos naquele tempo, mas é para mim e para você também hoje. Atos capítulo 1, verso número 8. Vamos ler todos juntos. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Se você pega a lógica deste texto, só existe poder para uma coisa: poder para testemunhar. E a palavra testemunho aí, ela é martíria, de onde vem o termo mártir. Ou seja, nós temos de estar dispostos a dar a vida pela causa de Cristo. De modo que então nós teremos poder do Espírito Santo para agirmos em nome de Cristo, como embaixadores de Cristo, como embaixadores do reino de Deus. Então, eu não posso estar pensando somente em mim. Não existe o eu no reino de Deus, mas existe o nós, amém? O que deve ser conjugado é o pronome na primeira pessoa do plural, nós. Queridos irmãos, muitas igrejas elas deixam de experimentar a vida de Deus, muitas igrejas elas deixam de fazer discípulos de Jesus, deixam de cumprir sua missão, porque elas têm vivenciado o eu. São os meus sonhos, são os meus projetos. Abre um parênteses. Tem gente que vive frustrado com a vida lá fora e quer se realizar no meio da igreja. Nós não fomos chamados para isso. Amém? Na nossa vida lá fora, as situações que a gente vive, com Jesus, todo jeito pode ser dado, tudo pode ser transformado. Você crê nisso, certo? Fecha o parênteses. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus, que manifestam então vida de Deus por onde passam. Não existe o eu, existe o nós.
É aí que então nós vamos ver que aqui no texto os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. É que o apóstolo Paulo vai dizer então em Filipenses capítulo de número 2, verso de número 4. Filipenses capítulo de número 2, verso de número 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. 5, por favor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Até aqui. Ele é o nosso maior exemplo. Você já parou para pensar, meu irmão, né? Que às vezes a gente fica assim, né? Olha, Jesus Cristo, ele era pré-existente, né? Às vezes a gente imagina Jesus lá, né? De boa, paradão numa nuvem, né? Mas você já parou para imaginar que primeiro, aquilo que ele tinha lá no céu não era isso? Que ao contrário, ele estava lá glorificado junto ao Pai. A sua posição é altíssima, sua posição é de governo, ele está presente na criação. Todas as coisas são feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aí você começa imaginando tudo de uma maneira extremamente dinâmica. As coisas acontecendo porque Jesus está lá. Todo o universo sendo guiado, conduzido por Ele ao participar da Trindade, estando em conjunto com o Pai e o Espírito. Mas Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele olha para a humanidade perdida, decaída, e Jesus diz: não é o eu, não é minha posição, mas eu vou me fazer como um deles, para que então eu possa viver o nós. Vou dar minha vida por eles, de modo que de perdidos eles possam ser encontrados pela minha graça. E aí então, porque Jesus se doou, tudo acontece. Você pode louvar a Deus por isso? Aí, vamos colocar em termos práticos para nós. Muitas vezes nós estamos aqui, cada um com seu ministério, cada um com sua função no corpo de Cristo, irmãos. A igreja é muito bela, que maravilha. Mas ao invés de olhar para si, ao invés de olhar para o seu ministério, comece a pensar assim: como eu posso servir meu irmão? Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Como eu posso abençoar o ministério do meu irmão? Como eu posso potencializar o ministério dele? Como eu posso fazer com que ele faça o que ele faz melhor? Como que eu posso então fazer com que ele tenha crescimento? Aí sim, queridos, nós estamos pensando da maneira que Jesus pensa. Jesus, naquilo que diz respeito à sua liderança. Quem é líder aqui? Balança a mão aí para mim, por favor. Glória a Deus, vejo alguns aqui. Mas quero que você, líder, entenda uma coisa. Seus liderados, eles precisam ser potencializados. Jesus, ele chama 12 homens, e Jesus, ele ensina esses 12. De modo, então, que quando Jesus, ele ressuscita e volta aos céus, estes continuam
o ministério. O discipulado, ele tem a ver não com o que nós realizamos, mas com aquilo que depois da gente continua. Exemplo, né? Quando você vai à história, você tem lá João, discípulo de Jesus. Discípulo de João, Policarpo de Esmirna. Discípulo de Policarpo de Esmirna, Irineu de Lyon. E assim, sucessivamente, até que o evangelho chegou a mim e a você. Nós precisamos, queridos irmãos, entender esta dinâmica, que é a dinâmica do reino, a dinâmica do nós, para que nós, então, possamos nos desenvolver conforme aquilo que Jesus deseja para a sua igreja. Ora, eles criam, mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. E o verso número 45 vai falar algo que às vezes é mal interpretado hoje. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Algumas pessoas vão dizer então que a igreja primitiva, ela seguia uma determinada ideologia por aí. Não, irmãos, ela não seguia ideologia de homem nenhum. Essa igreja só era movida pelo Espírito Santo. E o povo de Deus fazia isso porque estava então tocado pelo Espírito Santo. Certa vez, um irmão chegou e disse assim para mim: pastor, mas eles só faziam isso porque eles achavam que Jesus ia voltar logo. E aí então eles começaram a dividir os bens. Eu respondi para ele da seguinte maneira: e nós não precisamos estar aguardando Jesus não, meu irmão. Tem gente que se esqueceu de que Jesus vai voltar. E de que entre sua primeira e sua segunda vinda, a qual aguardamos, nós, a igreja do Senhor, temos a missão de fazer o que mesmo? Discípulos. Assim sendo, meus irmãos, Deus, ele vai usar de situações que às vezes a gente não vai entender. E mais uma vez, eu conto de uma experiência para a gente depois ir caminhando para o final da mensagem. Uma determinada vez, eu estava orando: Senhor, eu preciso de um recurso. Né? Eu creio que você ora por isso também, porque às vezes tem mais meios do que dinheiro, né? Irmãos, eu oro, e aí Deus vai e manda uma irmãzinha, muito simples, e diz assim: pastor, Deus mandou te dar isso aqui. Aí eu olho para aquela irmã, para a simplicidade dela, e digo assim: não, minha irmã, Deus não mandou não, né? Ô bichinho teimoso, né, gente? Deus não mandou não, a irmã vai guardar isso daí, né? E Deus não mandou não. Aí ela fala outra vez, eu estou dizendo: Deus não mandou não, e eu continuo: Senhor, manda o recurso, Senhor. Até que ela foi, sabe, fez o seguinte: pegou uma bolsinha muito pequenininha, deu na mão da minha esposa e falou assim: não deixe o pastor Boris ver, só entrega ele quando ele chegar em casa. Aí, irmãos, eu cheguei em casa, né, minha esposa foi e me deu. Aí eu abro, tinha ali mais do que eu precisava. Aí eu lembrei de uma palavra do pastor Irlande Pereira de Azevedo, pastor emérito da PIB de São Paulo. Dinheiro de pastor é igual maná, né? Quando sobra, estraga. Aí Deus quer alguma coisa com esse trem, Deus quer alguma coisa com esse negócio, né? Bom, paguei o que tinha de pagar, botei o restante na carteira e fui trabalhar, fui fazer minhas coisas ordinárias do dia, né? De repente, chega na escola que eu trabalho a situação de uma família que estava passando fome. Aí eu: Deus, agora eu entendi.
Todo mundo perguntando, como que nós vamos ajudar, como que nós vamos ajudar? Não precisa discutir mais, eu tenho dinheiro aqui. Vamos ali, vamos comprar uma cesta básica e vamos lá todo mundo entregar junto. Ou seja, Deus estava querendo me dar algo, mas não só para mim, mas para que eu pudesse repartir. Meu irmão, minha irmã, a bênção que vem para você, ela não é só sua. Tem muita gente que precisa que você reparta. Talvez não um recurso financeiro, talvez não um alimento, mas quantas pessoas têm precisado até mesmo de um ombro amigo hoje, e que você pode repartir de uma palavra de bênção na vida daquela pessoa, de uma palavra que a impulsione a tomar um rumo de vida diferente. Deus, Ele quer te usar de várias maneiras, de várias formas, e louvado seja o Senhor por isso. Bom, o texto vai dizer que eles se reuniam, verso número 46, no templo, partiam o pão de casa em casa, eles tomavam suas refeições com alegria e sinceridade de coração, mas, no verso número 47, está dizendo, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Ora, o quanto aquelas pessoas viviam Jesus, o seu louvor, a sua adoração, a sua devoção impactava as pessoas à volta. Como, pastor Boris, eu vou fazer outros discípulos de Jesus? Meu irmão, as pessoas estão olhando para você. E elas querem ver, sim, o quanto você ama esse Jesus. Às vezes a gente canta, né? Tem a canção aí, eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Aí eu vou contar um vacilo meu aqui rapidinho, né? Outro dia eu estava lá orando, lendo a Bíblia, mas de olho no relógio por causa do jogo do Flamengo. Estou puxando a minha própria orelha, né? Quanta gente ama Jesus. Os meus filhos estão vendo o meu exemplo. As pessoas que me cercam estão vendo o meu exemplo. Então, eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Eu preciso também amar ao próximo como a mim mesmo. De modo que aquilo que eu vivencio com Deus, aquilo que eu vivencio com o meu próximo, transborde de tal maneira que vidas sejam impactadas. E elas vão dizer, olha, eu quero esse Jesus que o fulano, que o ciclano, que o beltrano vive. Eu quero esse Jesus. Quando nós olharmos para as nossas vidas, quando nós estivermos buscando cada dia viver Jesus, nós podemos ter certeza que pessoas se aproximarão de nós, dizendo, eu quero viver esse Jesus. Eu quero ser seu imitador, não porque você é alguém, mas porque você é imitador de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor, bem como a minha também. Se você deseja orar comigo, pedindo, Espírito Santo, me capacite cada vez mais para que eu possa ser verdadeiro discípulo de Jesus, para que a minha vida gere impacto por onde eu passar. Fique de pé onde você está e vamos orar nesse momento.
Grandioso Deus, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és incomparável. Ah, Jesus, nós Te agradecemos por tão grande salvação que o Senhor então trouxe às nossas vidas. Mas Deus, junto com a Tua salvação, o Senhor nos deu o chamado, o Senhor nos deu a missão de fazermos discípulos. Ah, Jesus, somos falhos, somos imperfeitos, precisamos sim da capacitação do Teu Santo Espírito. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, para que nós possamos, ó Deus, ser instruídos segundo a palavra do Teu Evangelho, de modo, Deus, que nós venhamos a vivenciar, Pai, aquilo que está escrito, de modo, Deus, novamente digo, que estas letras ganhem vida em nossas vidas pelo poder do Teu Santo Espírito, porque Deus, o Senhor nos chamou para sermos como ovelhas em meio a lobos. Aí fora, Deus, está todo um mundo de maldade, todo um mundo que reproduz uma ordem perversa, todo um mundo que tem, Deus, caminhado longe de Ti. Mas nós cremos, Deus, que o Senhor separou esta geração para impactar, para levar transformação, para levar vida que flui do Teu trono de graça, Jesus. Por isso, Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, pedindo e nos colocando à disposição, para que o Senhor faça a obra em nós e através de nós, Deus. Assim oramos, Senhor, em o nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.